Aí você lá naquele negócio pensando assim, ali não, cara. Porque senão não tava. Ela é muito espiritualizada. É a joelha dela. Tem todo quanto é, mas oxi, tranquilo. Não ia gastar. Hoje quem faz sucesso, quem faz sucesso da pessoa não é as redes sociais. Entendeu? Tem 9 pessoas que me param para tirar uma foto, 10 de cada vez, 9 me conhecem da internet. você vai. Mas é tranquilo, ela é uma espiritualizada, a equipe dela, eles levam todos os temas tecnológicos, a espiritualidade nos leva, entendeu? Espiritualidade de serviço. Não você que sei, você não pode pôr. A função dela é grande. Não Não é ele não, é o espírito, é conhecer. já disse para o banco. Eu odeio. Aquele outro psicólogo que vai na minha também é espírito. Ele nem sabe, mas ele é. Precisa dizer, Ah, em todo canto tem gente boa e gente Falar em gente boa, a pessoa fazer a sua falar fala. em gente boa, minha pressão de alta, porque você está me falando de mim. aqui, ó, debaixo dos cartazes.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Corrente Esperança. Primeiramente, eu gostaria de pedir, quem tiver com o celular, se não puder desligar, pelo menos colocar no silencioso, só para não, possivelmente, tocar e, de certa forma, atrapalhar um pouquinho o andamento da palestra. É com muita alegria que, mais uma vez, vemos nossa casa cheia, dando as boas-vindas a quem está visitando pela primeira vez, a quem veio na outra sede e está conhecendo a sede nova, e aos que nós sempre encontramos aqui toda terça-feira. A energia, a presença de cada um de vocês é muito importante para nós. Na noite de hoje, teremos um expositor que é muito estranho para todos nós, né? Nosso amigo Sandro Klinge, que é sempre uma alegria recebê-lo, que trará um tema livre, mas a gente sabe que sempre traz uma mensagem que toca o nosso coração, porque Rossandra é a única pessoa que eu conheço que puxa a orelha da gente e a gente continua rindo. A gente acha bom, né, gente? E já para nos harmonizarmos, nessa noite faremos uma leitura inicial. Hoje, devido ao grande número de pessoas, nós pedimos a compreensão dos amigos, tanto que já estão acostumados com o nosso trabalho na casa, quanto aos que estão visitando a casa pela primeira vez, que só fiquem para o final, para o passe individual, quem realmente esteja necessitando, porque hoje só estamos em 4 passistas. Então, para atender uma demanda tão grande, nós sairíamos muito tarde daqui, e também o desgaste dos médiuns passistas. Mas durante a prece final, é feito o passe coletivo e a fluidificação das águas. Então, quem já ficar até o final, na prece final, vai receber o passe. E toma água fluidificada caso deseje ir para casa, depois da prece. Quem for ficar, nós pedimos a compreensão para manter-se em silêncio, porque enquanto tem gente conversando aqui no salão, fica atrapalhando o trabalho dos passistas lá fora. A zoada prejudica a concentração, o trabalho e a espiritualidade também, porque embora muita gente não saiba, a espiritualidade, quando trabalha conosco, ela se aproveita de muita energia que é emitida aqui no salão. Então, ela já começa a trabalhar com vocês aqui. Então, qualquer conversa paralela pode atrapalhar um pouquinho o trabalho. Então, nós pedimos essa compreensão a todos os amigos presentes aqui na noite de hoje. E para iniciarmos nossa reunião, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 41 chama-se 41, na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa de ascensão. Muito mais do que pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende do céu de nossos ideais convicções novas e aparições mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila
e de que não existe noite sem alvorecer. Nós convidamos nosso irmão Ivan Farias para fazer a prece inicial. Uma boa noite. Convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos físicos e ficarmos atentos às energias positivas dos amigos espirituais que coordenam as atividades do Corrente Esperança, dos nossos amigos que nos acompanham dia a dia, nos impulsionando sempre para que possamos continuar a nossa caminhada de forma que as escolhas sejam sempre aquelas que nos intuem, porque eles querem o nosso bem. E agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para o aprendizado, para reflexões do tema que hoje o Rossandro trará para todos nós, para aqueles que se encontram assistindo através do canal, nas redes sociais. Agradecemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela misericórdia que é derramada sobre todos nós. Apesar ainda dos nossos encalços, das nossas dificuldades, dos nossos tropeços de cada dia, Ele está a postos, sem julgar em nenhum momento e a esperar possamos estar neste caminho de mudança, de aprimoramento e de aproveitamento dessa existência, dessa reencarnação no qual nós estamos aqui. Abençoa o nosso querido amigo Rossandro, que trará a palestra de hoje. Que a tua paz, amigo Jesus, permaneça conosco, permaneça com essa casa, permaneça com o lar de cada um daqueles que aqui se encontram, permaneça também naqueles locais, como os hospitais, os presídios, onde haja a necessidade da paz, possa a tua presença, nesses momentos, nesses instantes que aqui estaremos, ser intensiva para que possamos levar a paz e a harmonia. Muito obrigado, Jesus. Meus irmãos, boa noite. O evangelho dessa noite se encontra no capítulo 13, no item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosos porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu. Mas Deus terá em conta aquele que não há procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos,
mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que, se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivessem já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos. Estais certo, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirarias bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Um guia protetor, Sens, 1862. Nós vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Rossandro, que juntamente com a sua equipe espiritual vai saciar a fome de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu preciso, antes de começar, fazer uma pergunta. Vocês aí estão me ouvindo? Se a gente desligar aqui, melhora? Vamos fazer um teste? Pode desligar aqui, porque a promessa é que amanhã a gente vai comprar um som. Fiquem tranquilos. Já está decidido. A gente aguenta um pouquinho o calor para poder vocês se ouvirem melhor aí, tá? Mas isso aqui faz um barulho danado, tá vendo? Melhorou? Tá vendo? Aí. Bom, é um prazer a gente estar aqui hoje. E o tema foi proposto e a leitura foi proposital, porque o tema que a gente vai falar hoje aqui é sobre gratidão. Certamente, quando a gente pensa na gratidão, a gente pensa num sentimento que é muito em declínio hoje em dia. A gente tem uma dificuldade muito grande de agradecer as pequenas coisas, mas existe um porquê disso, né? Hoje eu estava em casa conversando com uma pessoa e ela disse assim: quando eu era criança, meu pai saía, e ele tinha 8 filhos, ele saía e aí tinha dia que a gente não tinha que comer. Então ele saía 3 da manhã,
catava manga muito, muito longe, e depois de 3 horas ele voltava. 6 da manhã ele chegava com manga, e a gente comia aquela manga durante todo o dia. Ela me dizia assim, eu não sei porquê, Rossandra, a gente não sentia falta de outra coisa. Eu disse, eu lhe digo por que é. Ela, por quê? Porque vocês não tinham biscoito recheado para comparar. E quando você tem coisa demais, você termina comparando e termina tendo mais sensação de falta do que de excesso. E isso faz com que nós tenhamos 2 posições psicológicas dentro da vida, que a gente chama de psicologia da escassez ou psicologia da abundância. Que isso vai determinar a forma como eu vivencio, como eu penso as relações, como eu penso um casamento, como eu penso a atividade de uma instituição religiosa, numa igreja, no centro espírita, no templo evangélico, como eu penso as minhas relações no trabalho, como eu penso a minha relação comigo mesmo. Se a minha ótica for a ótica de que só falta, eu vou ver sempre com um sentimento de escassez, cansaço, injustiça, comparação, inveja e mendigância pessoal. Não estou querendo dizer com isso que a vida é fácil, que na verdade tudo é muito massa, que a Terra é um planeta fantástico, isso aqui é a Ilha de Caras. Na verdade a gente sabe, e os Espíritos muito bem colocam para a gente, que esse é um planeta escola, e como toda escola tem sacrifício. A não ser para quem gosta de estudar, como Romero. Mas eu que não gosto, para mim sempre foi um sacrifício. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pensa qual é a finalidade das propostas do Evangelho de Jesus. Não sei se vocês percebem que hoje tem havido um resgate da palavra do Evangelho de Jesus para além dos templos religiosos. Vocês percebem isso? Que as pessoas estão falando dele fora das religiões. Nem todo mundo que está falando dele fora das religiões tem como objetivo esclarecer. Muitas vezes quer usar, mas não importa, não é isso que a gente quer falar aqui. A gente quer apenas pensar o seguinte: por que será que hoje, quando você entra num site de pesquisas como o Medline, que tem a maior fonte de publicações de artigos científicos da área médica do mundo, quando você vai pesquisar sobre pesquisas feitas fazendo uma relação de saúde e espiritualidade, o número é cada vez maior de artigos. O conjunto de pesquisas que demonstram que tudo que o Evangelho da Torá até os dias de hoje propõe não é uma forma mística de viver a vida, não é uma forma moralista de viver uma vida, mas é uma forma mais inteligente de viver. Porque talvez a gente tenha cansado tanto de um discurso de tem que fazer assim, porque se não fizer assim vai para o inferno, para o umbral, que Papai do Céu briga se você não for bonzinho, que a gente esquece que o grande objetivo de ser bom é ser o primeiro beneficiário dessa bondade. Que quando Deus nos propõe viver uma vida mais serena, mais madura e mais bondosa, Ele está querendo dizer que isso vai ser bom primeiro para mim, porque essa... Caiu alguma coisa? Foi um ventilador? Todos vivos? Fica tranquilo. Queimou, desligou? Beleza. Tá vendo? Fica tranquilo. Eu desliguei esse, aí eles ligaram esse também. Então, para vocês ouvirem melhor. Né? Eu pensei que era uma barata, eu já ia correr também, né, Túlio? Mas Ítalo está aí. Ítalo socorro a galera, viu, Ítalo? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa... A proposta do Evangelho é uma proposta de ver a vida inteligente. Então, a gente vai centrar hoje apenas no sentimento de gratidão. E vamos entender o que é que se diz hoje sobre os resultados de viver uma vida grata tem sobre nossa existência. A gente observa, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema que Jeane leu, no desdobramento dele, em que há, por exemplo, a ingratidão dos filhos para com os pais, a gente percebe muito, muito gritantemente hoje que existe uma geração de filhos que não conseguem olhar para os pais com um sentimento de gratidão. E a culpa é dos pais. Simplesmente isso. Porque o que acontece hoje é que, no passado, nós percebíamos de forma muito clara que o que os pais nos ofereciam era algo que eles nunca nem sonharam ter. O que eles nos proporcionavam era coisa que eles nunca pensaram que conseguiriam ter e que eles jamais tiveram nem de perto aquilo na infância. E de modo muito claro e muito comumente eles falavam para a gente, quando a gente dizia, eu não quero comer isso, vinha aquela, senta que lá vem história. Na minha infância, você fazia, começou.
E essa repetição que os pais faziam era para deixar bem claro para a gente que o que a gente estava tendo ali, para a gente como sendo falta, para eles era excesso. Porque representava o que eles nem sonharam ter. Nós temos muitas pessoas que frequentam consultórios com queixas emocionais dos pais, sempre dizendo tudo o que não teve, porque tem a incapacidade de perceber o que tem. Não leva em consideração, por exemplo, que somente a vida física, por si só, já é uma dívida impagável, porque se eles não quisessem, a gente não estaria aqui. Foi a decisão de duas pessoas, não importa se numa noite fortuita de uma micarande, não importa onde aconteceu e nunca mais o cara nem voltou para ver sua mãe. Em algum momento, duas pessoas decidiram, através de um ato sexual, que você tivesse a chance de estar aqui. E muito comumente a gente, no sentimento de escassez, observa vida. E quanto custa uma vida? Se a gente colocasse, por exemplo, custa 1 bilhão para reencarnar. E aí meus pais me proporcionaram isso. Mas aí meu pai me abandonou. Faltou 100 milhões de afeto e de cuidado. Aí eu estou cobrando 100 milhões, esqueci de 999 milhões, que é a vida. Eu estou cobrando a conta do que faltou, esquecendo o que teve. E sem pensar, era o que a pessoa podia dar. Na gratidão, a gente está sempre disposto a olhar o que foi possível e não a fantasia do que eu imaginei que teria que ser. Porque uma pessoa grata, ela não vive na fantasia de que o mundo teria que ser perfeito, que os amigos teriam que ser perfeitos, que o casamento teria que ser perfeito e que ela tinha que ser perfeito. E ter todas as respostas, e ser sempre sensata, e nunca ter medo, e nunca vacilar, e nunca cair, e nunca se enganar, e nunca sacanear as pessoas. Porque nós somos seres a caminho da evolução, mas ainda estamos longe desse processo, e esse encontro nos permite nos aperfeiçoarmos. Portanto, tem uma música de Djavan, que eu acho que tem uma parte dela, de poesia, que fala muito disso, assim, se você pegar para essa ideia das muitas pessoas queixosas sobre o ambiente familiar. Eu estou começando a falar de gratidão sobre o ambiente familiar, porque é o ambiente onde mais se tem queixa, e é o ambiente que mais paralisa os indivíduos, porque no Decálogo de Moisés, no início, quando se apresenta leis que regeriam e regem a Constituição Universal, nós temos as duas que se resumem em 2 artigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que vale para qualquer ser, em qualquer planeta do universo, amar aquele que criou a tudo isso e a todos os outros criados por ele, vale em Marte, vale na Terra, se desdobrando em mais 8 mandamentos, mais um mandamento que não pede para não fazer, que não é o mandamento não matarás, não roubarás, é o mandamento honrarás o teu pai e tua mãe. E é à medida que as pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem entender porque a vida paralisa. Porque só há honra para quem tem honra, dizia muito Paulo. Então, se eu não olho para esse passado, vendo o que foi possível, eu vou ver sempre com o sentimento de escassez. Aí você olha para aquela condição e pensa na poesia de Djavan que diz assim, quando a gente chega e as pessoas se queixam, porque meu pai não me amou, porque meu pai não me dá atenção, porque minha mãe não me dava atenção, porque minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, porque eu fui abandonado, carará. Todas as queixas. Aí tem uma música de Djavan que diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Será que se você colocasse no lugar dessas pessoas e visse quanto faltou, você não perceberia, de uma outra forma, que você teve muito mais do que essa pessoa sonhou ter um dia? Nessas queixas infantis comparativas que nós fazemos, sempre observando o que foi dado mais a um do que a outro. Eu lembro que uma vez chegou uma pessoa para mim e disse assim, meu pai, ele é uma pessoa que me deixou traumatizado, porque ele era alcoólatra, ele bebia, e o domingo inteiro era de terror na nossa casa. E eu perguntei assim para ele, então por isso sua vida é destruída? E a pessoa, sim, a pessoa pagando terapia, ganhando no concurso mais de 50 mil reais por mês, e estava me dizendo que a vida era destruída. Não estou querendo dizer com isso que somente vida financeira quer dizer que você está bem ou não, mas vamos analisar os fatos. E eu disse, então seu pai bebia todos os dias? Não, só no domingo. Ok, vamos lá. De segunda a sábado, o que ele fazia? Trabalhava. Aonde? Ele trabalhava no Porto de Cabedelo, era estivador. Como era a rotina dele? De 5 da manhã às 10 da noite, ele passava o dia carregando caminhão. Aí no domingo ele tomava todas, para esquecer a vida que ele tinha.
Ele olhou para mim e disse, eu nunca pensei assim. Porque já pensou, se coloca no lugar dele, de segunda a sábado, de 5 da manhã às 10 da noite, você está carregando caminhão. Aí o domingo está vago. Ou o cara tem uma religião, aí você pensa isso nos anos 40, 50, não era tão simples assim, ou ele toma todas no domingo para resetar e começar de novo na segunda. Eu perguntei, ele pegava o dinheiro todinho e bebia de cachaça. Não, ele pagou minha escola, pagou aluguel, pagou tudo. Então você está aqui para mim dizendo que seu pai lhe deve todos os domingos que estragou sua vida, mas você não consegue contar de segunda a sábado que ele fez sua vida acontecer. Aguentava um trabalho quase escravo para que você depois passasse num concurso. E você está aqui me dizendo que ele lhe deve. Me desculpe. É você que deve a ele. Quantas vezes a gente infantilmente só olha para a vida com um sentimento de olhar para as pessoas com um tom acusatório? Quanto tempo da minha vida eu perdi, por exemplo, acusando meu pai que bebia? E que não era somente no domingo. E que não quebrava somente a casa, mas muitas vezes a minha mãe. Até que eu fui perceber como a vida dele foi e como ele me deu mais do que ele teve. Quanto tempo a conta me batia na ideia de que faltava, até que eu percebi o que estava sobrando. Quanto tempo a gente perde diante da vida apenas olhando isso? O sentimento de escassez toma conta das pessoas, especialmente numa sociedade materialista e consumista como a nossa. Nós somos incentivados a ter o tempo todo, de modo que a gente entra num frenesi. Isso é para todo mundo, gente. É da coisa mais simples à coisa mais complexa. Um dia eu cheguei em casa, estava sem nada para fazer. Aí você entra na TV e homem tem complexo de tuf-tuf. Tuf-tuf é pegar o controle e ficar passando o canal sem parar num. Ele não para nenhum, você simplesmente vai passando, vai. Aí a esposa pergunta, tá vendo o que? Eu disse, nada. Você vai passando os canais, aquele momento da caixinha do vazio, né? Aí parei naqueles canais de venda. E começou uma pessoa a falar. E você pica, e você tritura, e você corta, e você faz suco. E as 100 primeiras pessoas que ligarem ainda vão ganhar um desconto. E se você ligar agora, ainda vai ganhar um livro ensinando a fazer isso, isso, isso e isso. Se você recebe visitas, você vai ver, corta o salame, não sei o quê. Aquele negócio foi, vi uma pessoa e dava um testemunho. Ah, minha vida mudou depois que eu comprei. Parece igreja, né? Fiquei com mais tempo em casa, agora eu consigo tomar banho mais calmo para receber os amigos, porque ele picota, porque ele tritura, porque ele corta, porque ele moe, sei o quê. Aí eu baixei o aplicativo e comprei. Porque é bem simples hoje em dia, né? Você baixa o aplicativo, se cadastra, bota o e-mail, recebe o código, vai lá, bate seu cartão, bota aí, comprei e tal, chegou, né? Quando chegou, aí eu... Primeiro você assim, poxa, eu sou o cara, eu tenho um negócio... Olha só, você parece uma criança que abriu um brinquedo. Fiz um suco. Mas, ó, você botar um sinuto e fazer... É uma coisa, você olha assim, que negócio massa danado. Quando você vai lavar as peças, você descobre que todo o tempo que você ganhou, você vai perder o dobro do tempo para lavar. E você nunca mais picota nada. E aquilo é um liquidificador de R$1.000. Agora você imagina, isso é uma coisa simples, né? Mas você já imaginou a quantidade de coisas que faz com que a gente tente imaginar que a vida fique melhor apenas quando eu tenho e deixo de agradecer o que já é possível? Você imagina, por exemplo, que é normal, tudo bem, você ganha bem, aí você vai e compra um conjunto de louças combinando, tal, aquela coisa todinha. Eu lembro que mais ou menos uns 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, não foi, Jane, aqui na Corrente Esperança, a gente ia muito para casa de Jane e Carlos depois que terminava a reunião, e todo mundo muito rico, a gente tudo com muita grana, né? Basicamente, Jane comprava uma linguiça, não era assim? Cortava, botava no micro-ondas e com refrigerante e fazíamos pipoca. E ficava até 1 da manhã. Engraçado que aí você pega a sua casa lá e você coloca pessoas na sua casa e aí você está lá. O que foi interessante, ou o que é interessante ainda, é a forma como a mesa está posta ou quem está nela. Às vezes você deixa de receber alguém na sua casa porque você está com vergonha, porque está com uma xícara âmbar e uma azul. Porque a louça vai se quebrando, você vai pegando aquelas e vai juntando, né? No dia a dia você come, mas quando chega a vez você quer empolgar as pessoas. E as pessoas estão indo, e quando a gente vai por causa das pessoas.
E não importa se você está lá com um copinho danado de Figueiredo, uma xícara âmbar. O que importa é que, naquele momento, o café ou a tapioca é um mero detalhe do encontro de pessoas. Porque aquela pessoa que me falava hoje dessa infância, ela estava entendendo, conversando com ela, que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Nos convenceram de que não. E isso não é nada contra a lei do progresso, tão necessária, em que a gente tem que avançar, em que a gente tem que construir, a gente tem que ampliar, mas isso não é a meta. Isso é um resultado normal de um processo cuja grande meta é transformação pessoal, é contato com as pessoas, é crescimento. E se isso implica em crescimento material ou não, é um detalhe. Isso não vai dizer de suas conquistas. Vai dizer quantas pessoas você ligou-se ao coração delas. Quanta gratidão você desenvolveu ao longo desse processo. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa... Quantas vezes eu paro no dia para agradecer o que já tenho e quantas vezes eu passo o dia reclamando do que não tenho. Isso vai de relacionamentos. As pessoas reclamam do que elas não têm como competências, como virtude. Eu sou um espírito muito atrasado. Que espírito atrasado que eu sou? Meu Deus, eu vou para um umbral. A pessoa nunca olha para assim, poxa, mas eu já melhorei. Por exemplo, eu já não estou fazendo mais parte de facções criminosas. Né? Eu já não estou planejando como matar a tribo vizinha. Não é verdade? Às vezes eu até penso em matar a vizinha, mas eu só penso. Eu não ajo. Isso é uma evolução. Porque o que acontece? Eu já consegui desenvolver em mim um conjunto de princípios morais em que o desejo não se concretiza porque o Evangelho já instalou aplicativos na minha alma que me contém. E eu acho que ter o desejo me torna ruim. E de que valeria se eu não tivesse o combate diário? O que torna um indivíduo civilizado? O que torna um indivíduo evoluído? Por exemplo, é a vontade de matar ou é a vontade que vem, mas eu controlo? Ou você está se cobrando já ser um espírito de luz completo? Talvez essas histórias de crença cristal e índico façam com que muita gente viaje na maionese, né? Ser luz é um processo em que implica que quando eu sou fiel no pouco, eu estou me capacitando para ser fiel no muito. O muito para Deus não é coisas. O muito é o conjunto de desafios para servi-lo. É a hora que a gente olha para a vida e pensa assim, as coisas mais simples são as que dão mais valor. Eu vim aqui mais ou menos há umas 4 semanas atrás, ou 5, e eu estava assistindo a palestra, né? E aí eu cheguei aqui, aquela vontade de chorar enorme, uma alegria enorme, de estar voltando, de estar sentado aqui, sentindo a energia dessa casa, que eu comecei a sentir há 20 anos atrás, e foi fundamental, por isso eu retorno para ela agora. E aí, aquela vontade de chorar, muito grande, cheguei e fui tomar passa. Aí tomar passa aqui, né? Aí o Espírito se comunicou, vontade de chorar, né, meu irmão? Só que eu sou bem crítico. Quando as pessoas se comunicam para mim, eu fico criticando, né? Óbvio, fiz o evangelho, tá com vontade de chorar, normal. Aí disse assim, estava com saudade desse lugar bem simples, de só sentar para ver o evangelho. Aí eu chorei. Era exatamente isso. Porque as pessoas pensam que o massa é o lugar que você foi. O massa é do lugar de onde você vem. É ali que está toda a fonte. Você pode, por exemplo, sei lá, ter nascido em Matinhas, aqui. Você pode ter nascido em Catolé do Rocha, como Flávio. Você pode ter nascido em Cajazeiras. Quando você pensa em coisas significativas e impactantes, está lá na tua infância. Está lá os recursos. Porque sem raiz, nenhuma árvore suporta copa. Ninguém pode ter copa frondosa se não respeitar a raiz. E a raiz começa no lar. O primeiro lugar onde a gratidão tem que ser manifestada de forma plena é em nossa família. Nessas pessoas difíceis de conviver. São bastante difíceis. Porque difícil mesmo é a gente, né? E que é um desafio para a gente conviver umas com as outras. Sabe, muita gente hoje assiste palestra na internet. Eu sei, às vezes é confortável, de repente você está com medo da violência, aí você fica em casa vendo pela internet. Eu sei que é legal. E eu acho muito legal, inclusive saudando a todas as pessoas que estão nos vendo aí pela TV Chico Xavier, que vão estar transmitindo. Mas não deixe de vir ao centro. Não deixe de sentir essa energia que a gente está sentindo aqui. Não deixe de conviver com pessoas extremamente difíceis e perturbadas, que são os espíritas. Encrencreiras, melindrosas,
complicadas e difíceis. Porque se a gente não conviver uns com os outros, a gente não se aprimora. Não deixe de viver isso porque você sabe que na sua família é desse jeito. Muitas vezes eu fazia assim, tudo bem, quando eu desencarnar, eu até presto conta do que eu fiz, mas tem umas figurinhas que eu preciso saber por que nasceu em casa. Primeira informação. Talvez porque a gente queira se desculpar e dizer assim, eu não consegui mais, sabe por quê? Tu viu a peste que tu botou lá. Não bastasse isso, o outro casou com uma miserável. Aí chega uma nora, chega sabe, uma cunhada, e a gente é inferno. E é esse o desafio, né? O desafio de olhar para essas pessoas a partir de nós mesmos e ver irmãos. É mais fácil ficar no Instagram, dando like nas vidas fantasiosas das pessoas. É mais fácil ignorar quem está perto, sentado no nosso lado, olhando coisas em vez de interagir. É mais fácil sair do mundo para a fantasia do que ter a força de viver o real. E conseguir entender que a tarefa do Evangelho é esse desafio cotidiano de viver com as pessoas como elas são. Tem dia que a gente quer matar, mas não mata, porque evoluiu. Mas na maior parte das vezes a gente não conseguiria imaginar a vida sem. Por mais difícil que sejam as pessoas, elas marcam a nossa existência, elas nos marcam, e esse processo conjunto e mútuo vai gerando o nosso desenvolvimento, esse lapidar de egos. Porque quando a gente pensa na gratidão, a gente pensa naquilo que seria ela como antídoto ao maior mal da humanidade, descrito aqui em um livro dos Espíritos, na questão 917. Qual o maior mal da humanidade? O egoísmo. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, pois deriva da influência da matéria. Compre batom. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Ou seja, não há que se ignorar que nós vivemos num mundo, numa matrix, numa matéria, mas a gente, ainda assim, ganhando consciência e lucidez, a gente vai se desvencilhando. Você percebe isso, por exemplo, quando você vai para um canto que aquilo já não lhe seduz. Por exemplo, quando eu vou para um lugar, sei lá, vai para um restaurante, aí as pessoas que bebem, quando elas chegam, elas pegam a carta de bebidas assim com um brilho no olhar, tipo, sabe assim, ou ela chega naquele setor que vende e olha como uma criança que entrou numa loja de brinquedos, né? E aí você que não tem mais sedução por aquilo, olha para aquilo e faz, oxe, prefiro um suco de uva integral. Então você percebe que aquilo não te afeta mais. Mas tem coisa que aquela pessoa que bebe não se afeta e lhe afeta. Por isso eu não posso julgar ninguém. Então, se hoje eu consigo olhar para um pedido e não me afetar, daqui uns dias eu vou olhar para outras coisas que hoje me afetam e elas não vão me afetar, e isso vai acontecer na medida em que os recursos morais da minha alma forem sendo desenvolvidos. E esse desenvolvimento, especialmente quando a gente pensa do egoísmo, é quando a gente começa a observar os benefícios, que eles concluem aqui dizendo, o egoísmo se assenta na importância que damos ao nosso ego. Então, quando eu sou grato, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, quando eu sou grato, eu estou reconhecendo uma coisa. Eu não faço tudo só. Porque se eu tenho que agradecer, é porque eu dependo dos outros. Se você fosse conseguir hoje fazer uma lista em casa da escala de pessoas a quem você deve para estar aqui, você ia ver uma coisa. Que a gente não consegue ver o óbvio. Olha, faz a conta mental aí na cabeça agora, assim, ó. Conta mentalmente quantas pessoas você levemente antipatiza, até profundamente odeia. Agora conta quantas pessoas você levemente simpatiza, até profundamente ama. E porque se, eu espero que a segunda conta tenha sido maior, se não foi, procure por atendimento fraterno depois. É um caso grave, iremos ajudar no que for possível, mas você terá que fazer a sua parte. Como se, obviamente, qualquer pessoa minimamente lúcida percebe que a outra lista não dá para contar, mas a primeira não passa de 10 dedos, por que a gente dá tanta importância a essa primeira lista? Dos desafetos. Aí Paulo nos dá um conselho.
Mas na verdade eu vou atualizar o conselho. Ele diz assim, ó: não seja otário não. Fique ligado. Observe as coisas. Não se fantasie. Veja como as coisas são exatamente como elas são. Veja como as pessoas são exatamente como elas são, mas veja tudo, não somente um lado. E quando você observar tudo, de tudo que você observar, retém as coisas boas. Vê de tudo e retende o que é bom. Olha como é difícil quando você fica no frenesi do mundo. Segunda-feira de manhã, liga o rádio para ir trabalhar. Qualquer uma. Aí tem dentro do programa, que transmite coisas de política, tal, aquele plantão policial, não tem? É alguém que foi na delegacia, na central de polícia, para cobrir. E é engraçado porque como eu viajo muito, eu sempre escuto rádios e observo que é como se os locutores que transmitem essa parte, eles fizessem um curso no mesmo lugar, porque a voz é idêntica. É igual quando você entra numa loja de departamento e faz caixa livre. A pessoa fez um curso para falar caixa livre com aquela voz assim, né? Aí você bota numa rádio de manhãzinha, numa segunda-feira, e o indivíduo faz assim: final de semana sangrento. Aí começa a descrever um roseral de misérias que aconteceu no final de semana. Agora imagine o seguinte: nesse mesmo final de semana, pessoas com ou sem religião se movimentaram para fazer o bem. Pessoas foram para hospitais visitar pessoas. Pessoas fazem isso todos os dias lá na FAP, distribuindo leite e café para pessoas que vêm do interior, que a única refeição que tem é aquela, e é um trabalho voluntário. Eu tenho uma prima que ela pega o salário dela inteiro e ela vem lá perto de Puxinanã todo dia de moto, fica o dia inteiro e vai para casa, e todo dia é essa rotina. E eu perguntei: prima, por que lhe moveu fazer isso? Porque eu tive 2 cânceres. Eu estava tomando quase 30 medicamentos. Quando eu comecei a fazer isso, estou tomando só um. Poder da cura pelo bem que se faz. Agora, isso dá notícia? Mas quando Paulo diz, vê tudo, retendo o que é bom, significa dizer, aprenda a fazer a seleção do conteúdo que entra na tua mente. Aprenda a olhar para a vida e não apenas ver o que não está funcionando. Aprenda a olhar para a sociedade e veja o que está funcionando. Aprenda isso, porque quando a gente faz isso, você olha para você e olha o que está funcionando, porque tem muita coisa que não está ainda. Mas Deus misericordioso, Ele sabe o que vai acontecer. Quando uma criança pequenininha nasce, de toda aquela expectativa tal, e que você cai na real, que tem muito trabalho, muito cocô, muita fralda, muita noite sem dormir, peito rachando, você começa a perceber que o amor que está investido ali é por você saber tudo o que vem depois de autonomia e de crescimento. Quando você vê a criança vacilando, gaguejando, você sabe que um dia ela vai ensinar outras as pessoas a ler um dia. Quando você vê uma criança tentando cair, tentando levantar e caindo, pegando na parede, você sabe que um dia pode vir ali um atleta olímpico. E você acha que Deus vê a gente como? Ele vê o que está funcionando. É preciso que eu olhe para mim com gratidão pelo esforço. Quantas vezes a gente olha para a gente só dizendo, mas eu não queria ser assim, eu não queria parecer assim, eu não queria ser desse jeito. Se tem uma coisa que a gente aprende nas hashtags, é a hashtag aceita que dói menos. Se você quiser contrariar a natureza das coisas, de forma sempre a dizer, eu não aceito a vida que me foi dada, a condição que me foi dada, você está dizendo para o alto, eu não agradeço. Como eu não agradeço, eu travo o sistema todo. E tudo que tem para acontecer não vem porque eu estou somente no sentimento de, mas não é isso que eu quero. Mas é isso que Deus quer para agora. E só quando eu aceito essa condição é que eu posso mover as forças de transformar aquilo que eu quero que aconteça. Com limites. Porque o meu corpo não é uma massa de modelar, minha alma não é uma massinha de modelar, eu não tenho o poder divino de transformar tudo. E basicamente, a primeira coisa, o desafio seria a gratidão pelo que foi possível e a capacidade de suportar aquilo que eu não quero ainda.
Porque só quando eu agradeço o que é possível é que eu posso, ter energias de fato para transformar aquilo que me incomoda, ou 2, entender que aquilo nem vai me incomodar mais. Porque eu estou tanto num fluxo de gratidão que eu fico tão observando o que é possível vivenciar e experimentar, que toda aquela necessidade e anseio que eu tinha, no fundo, era sempre um sentimento infantil de chamar a atenção para ser percebido, que é o comum de todas as crianças. A gente quer chamar a atenção de papai e de mamãe. A gente passa o resto da vida fazendo isso. A gente apenas transfere os personagens, papai e mamãe, para a sociedade, para as redes sociais, para os colegas de trabalho, para os colegas de centro. No fundo, são sempre crianças querendo a atenção. Quando você percebe isso, você para. Fazer o seguinte: eu vou me dar a atenção que eu busco nos outros. Eu vou me dar a relevância que eu busco que os outros me deem. Eu vou me dar a aceitação que eu acho que tem que vir lá de fora. Eu vou me tratar com a dignidade que eu espero que o outro me trate. Porque isso vai fazer com que eu perceba que as pessoas como eu têm falhas, e na medida em que eu começo a ser grato num relacionamento, em vez de olhar para o parceiro, para a parceira, para o esposo ou para a esposa, pensando no que falta, eu vou olhar para o que está funcionando. Eu lembro de um amigo meu que chegou, Rossandro, eu encontrei a mulher ideal. E foi. Como é? Tem que ser igual à esposa de fulano, fisicamente. Mentalmente tem que ser igual à esposa de cicrano. E tem que ter o dinheiro da esposa de Beltrano. Se tu, peste, então tu tem que ser o quê? Tu não serve de nada também, né? Porque aí você tem que ser igual ao esposo de fulana, com a beleza do esposo de Beltrana. Sabe, a gente quer um Frankenstein. A gente quer fazer uma colagem de pessoas e botar numa só e dizer assim, aí você é o ser supremo, né? Não tem defeito nenhum e tem que ter uma pessoa perfeita do seu lado. Eu lembro que nesse dia eu estava lendo uma reportagem, aí você está lendo uma coisa na internet e pula para outra, né? Aí apareceu assim, Angelina Jolie se queixa com a amiga porque Brad Pitt não procura mais ela. Eu disse, tá vendo? Quando nem Angelina Jolie está sendo procurada, meu amigo, é porque o negócio está muito feio. Aí você achar que tem que fazer uma colagem de perfeição para poder ser importante, é sempre achando que lá fora está o equilíbrio que tem que estar aqui dentro. A gente sempre, será que nessa condição vai funcionar? A gente fica sempre postergando para o externo, ao equilíbrio que vem do interior. Aí você percebe que quando as pessoas têm isso nelas, eu acho que, sinceramente, a coisa mais invejada hoje é equilíbrio. Não é dinheiro, não é sucesso, não é beleza, nada. É equilíbrio. É você simplesmente olhar e dizer assim, como essa pessoa consegue ser tão zen, que inveja. Esse sentimento que Paulo vai dizer, enfim, olha, Paulo vai dizer isso bem depois, gente. Bem depois. Ele conhece Jesus em Damasco, aí bem depois ele passa por várias coisas, por vários processos de crescimento, decepções com ele mesmo, com as pessoas. Até na última carta, a segunda carta a Timóteo, ele está magoado com os que abandonaram ele. Mesmo assim ele diz, mas eu cumpri a carreira, mantive a doutrina sã e guardei a fé. Mas ele diz, enfim, olha só, aprendi a viver com muito, a viver com pouco, na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. Onde vem a estabilidade? Em Jesus. Não vem no concurso, no casamento inquebrantável, não vem nas pessoas, não vem nem do meu ego. É quando você entende, vinde a mim, vós que estáis fracos e cansados, porque eu vos aliviarei. A gente busca em todo canto, menos no Cristo. Primeira vez que você tiver um diagnóstico de uma doença difícil, antes de procurar o médico, procure Jesus. Primeira dificuldade que tiver na sua vida, antes de conversar com qualquer conselheiro, converse com ele. Quando nós começamos a desenvolver um relacionamento, a gente começa a perceber como ele fala de forma óbvia. Porque a gente espera um outdoor na cidade, vindo na esquina. Respondendo a sua pergunta mandada pelo WhatsApp, Rossandro. Aí lá Jesus responde. Tá. Não é assim. Às vezes eu estou de um jeito, aí vem Jeane me dar um conselho, parece que ela estava sabendo o que eu estava pensando. Aí eu abro um texto assim, aí cai lá. Eu ligo a TV, toco uma música e dentro tem a mensagem, porque eles usam... Deus, Ele está gritando o amor dele todos os dias. E a gente surdo.
e cego. Porque não quer enxergar. Porque quer que seja do nosso jeito, bem personalizado, bem egocêntrico e bem infantil. E a gente começa a olhar para a vida, para os relacionamentos, para as pessoas. Eles fizeram pesquisas mostrando que quando você tem sentimento de gratidão, os relacionamentos de trabalho, religiosos, de casamento, eles melhoram gritantemente porque você não cobra da pessoa a perfeição. Então, quando as pessoas lhe machucam, você bota na conta, mas ela também me ajuda, mas ela também me acorda, mas ela também me diz verdades que muitas pessoas não têm coragem de dizer. Isso é uma forma de amar, embora seja muito ruim de ouvir. Às vezes ela diz da pior forma possível, mas diz por amor. Estou falando de esposas. Né? Então, assim, e aí você percebe que só alguém que ama é capaz de correr o risco de te perder para dizer uma verdade que vai te acordar. Porque se você quiser bajuladores, eu aconselho ler O Príncipe de Maquiavel, para perceber que quem destrói é sempre aquele que diz o que você quer ouvir. E quem te ergue é aquele que diz a verdade. E a verdade é difícil ser dita, porque às vezes eu te digo que você me agride depois. Eu estou dizendo para te acordar, estou dizendo porque te amo. E aí você começa a perceber, nessa forma grata de ver a vida, eu olho para as pessoas e contabilizo o que está funcionando. E eu olho para mim e contabilizo o que está funcionando. Eu começo a inverter a ordem das queixas. Eu não amanheço o dia pedindo, que amanhã aquela peste do meu trabalho falte, tenha tido uma diarreia de noite, alguma coisa do tipo, ou ela tenha mudado de função, ou tenha sido transferida, aposentada precocemente. A gente sempre quer que o problema suma. Quando Deus está pedindo para a gente, por que você não me pede competências para um dia olhar para aquilo nem ser problema? Como que olha para uma carta de bebidas e diz assim, eu prefiro um suco de uva. Quando você chega num ambiente de trabalho que tem uma pessoa que lhe odeia, ele persegue, mas você percebe que tem 5 pessoas que gostam de você e te amam. E aí eu começo a inverter o meu ibope mental. E começo a ver tudo. Tem a pessoa lá que está te perseguindo, mas observa o que é bom. Fica junto dessas pessoas. Porque tem uma reunião familiar, mas tem uma cunhada que eu odeio. Mas é uma reunião familiar que eu vi um monte de gente que eu amo. Aí por causa de uma pessoa que eu não estou muito bem com ela, eu vou abrir mão de todas as pessoas que eu amo. Olha que prejuízo emocional. Um jantar maravilhoso, com um monte de gente que você gosta. Ela vai estar lá te provocando, passando rabisaca, dizendo coisinha, piadinha, e você lá, né? Pensando assim, que oportunidade de eu provar para mim que em algum momento ela não vai me atingir mais. Aí ela vai vir, não vai repercutir e vai voltar para ela. Ela vai começar a passar mal. E aí vai chegar um momento que eu vou sentir um prazer que ela está mal. Até que eu vou dizer assim, eu preciso ajudar ela. Aquela pessoa que me atinge é alguém que precisa ser ajudada. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas que me agridem, elas me agridem porque estão gritando a agressão que fazem com sua própria alma. Pessoas que tentam me destruir, elas apenas estão tentando pôr para fora a autodestruição que há dentro delas. Na visão do Evangelho, a gente consegue olhar para aquele algoz como alguém que precisa de prece, oração. E embora a gente intelectualmente saiba disso, emocionalmente a gente está envolvido no conflito, mas eu posso ter a opção de sair. Eu preciso conviver com as pessoas, eu preciso viver em família, eu preciso viver no trabalho, eu preciso servir ao Evangelho, eu preciso estar junto das pessoas e eu preciso entender que eu não tenho que estar num lugar e tenho que monopolizar as coisas. No trabalho do Evangelho eu sou um mero componente. Só tem um cara para brilhar, que é Jesus. Se você vier para querer mandar, não é o lugar correto. Venha para servir. Porque ele mesmo disse que não vim para ser servido, ele veio para servir. Quando você entende que numa família você compõe, cada um tem uma contribuição. A gente tem que aprender a tolerar com um, esse desenvolvimento, ele é bem, sabe, vai havendo ajustes. A gente sabe, por exemplo, né, há 20 anos atrás houve um conflito gigantesco aqui. Puf! Passaram-se um tempão, um dia a gente ligou aí. Vamos se encontrar de novo, porque a gente já não é mais tão abigobal como naquela época, né? Eu sou 20 anos, a gente amadureceu. Vamos voltar? Bora! É um mar de rosas? Não. Que bom. Porque ninguém aprende a navegar no mar calmo.
a gente só aprende a navegar nas ondas difíceis. A gente só aprende a dar valor aos dias bons quando a gente entende como é quando o dia não é bom. É quando a gente chega num dia que vai se despedir de alguém que ama, e em vez de estar no sentimento de falta de todo amor que aparentemente não vai mais vir, mesmo sabendo que a pessoa que a gente ama é eterna, e vai apenas fisicamente não estar presente, ao invés de ficar na conta infantil da ingratidão, agora eu nunca mais verei papai e mamãe, a conta do muito obrigado por toda a vida vivida até aqui, sem a qual não seria eu quem sou. Vai doer, vai ser difícil, vou chorar muito, mas vai passar. Porque quando tiver assim, mas eu queria tanto que mamãe tivesse aqui. Gente, qualquer pessoa que teve uma mãe, um pai, ou povo para moer e repetir, não precisa pedir o conselho, basta lembrar como ela era, que você sabe exatamente o que ela diria para você. Não importa que situação nova seja, você sabe, vai vir a voz na sua cabeça, assim, nitidamente, porque já cumpriu o papel. Agora é com você. Marvin, agora é para você, eu fiz o meu melhor, e agora o seu destino, você vai construir. Aí as pessoas ficam na reclamação. O que foi possível ser vivido, o amor que foi possível ser dado. Mas para a gente terminar agora, sentindo um pouco de... Eu poderia aqui citar muita pesquisa, porque isso é um seminário que eu dei uma resumidazinha, certo? Só para a gente sentir um pouquinho disso, é só vocês entenderem que, eu até já citei isso, eu vou voltar a citar só para reforçar e fazer esse exercício aqui, certo? É assim, a gente vai fazer esse evento, depois a gente vai sentar para a prece, mas sentindo a vibração que a gente vai conquistar com isso, ok? É quando eles fizeram pesquisas mostrando que quando você compra um bem muito caro, novo, um carro, uma casa, você tem um nível de gratificação neurológica na ordem de 15 dias. Há uma excitabilidade neurológica registrada por tomografias durante 15 dias, certo? E você vai passar 50 meses pagando por 15 dias de euforia, certo? Até que você vai descobrir que o carro é um meio de transporte. E pronto, passa aquela fase inicial. E eles pegaram essas pesquisas e fizeram com encontros fortuitos de amigos e parentes num final de semana, numa sexta-feira de final de tarde, em que as pessoas ligam para outro, vem aqui, fiz uma pizza, ou sei lá, né? Vamos lá, vamos ver junto, eu fiz uma tapioca, tal, e você chega lá e está lá sua tia, aí seu primo que mora fora, que faz 10 anos que você não viu, está ali, aí você liga para um amigo, e aí você começa a contar a história do passado. Primeira coisa é quando a gente começa a mostrar as fotos, e começa a ver, meu Deus, como eu melhorei, meu Deus. Viscose, como é que eu usei viscose? Roupa com ombreira, meu Deus, que coisa brega. Aquelas cabeças gigantes, aquele corpo magro, você vai, não, ainda bem, ó, e graças a Deus a evolução existe, está aprovado nas fotografias. Você começa a rir, lembra das coisas mais engraçadas da infância, e depois eles fizeram um registro que esse encontro reverbera neurologicamente durante 40 dias. Enquanto que trocar de carro já era 15 dias de gratificação. E comer tapioca na casa de um amigo, conversando sobre coisas e estar junto com isso aqui desconectado, estar junto e não virtualmente presente, gera uma gratificação incrível. Vamos sentir isso agora. Vamos levantar. Nós vamos circular no salão. E toda vez que você encontrar alguém conhecido que está por aqui hoje, dá um abração assim, ó, muito obrigado por você existir. Muito obrigado por me receber. Deus olhe muito para Deus te abençoe a palestra. Deus abençoe. Obrigada.
Segura a maquiagem. Da minha vida carinho. Samir Pistola. Samir Pistola. Só falo que a pessoa não vai lá. Muito obrigado por você existir e suas pizzas na minha vida. Vou viajar agora. Quem? Não, eu cuidei. Parece aqui, né? Aqui. Ok, tranquilo. A gente faz a pressa. E então, não é massa? E é de grátis, gente. Queria que vocês, quando chegassem em casa hoje, vocês selecionassem algumas pessoas para ligar e de agradecer por elas existirem na vida de vocês. Se essa pessoa não estiver aqui, faz uma prece de gratidão. Se você tiver com vergonha, manda um áudio. Se tiver com vergonha, manda um texto, mas bota tudo em letras garrafais, caixa alta. Obrigado por você existir. E a gente consegue, com tão pouca coisa, proporcionar tantas coisas na vida das pessoas. E perceber que, sei lá, talvez um show de uma banda predileta deixasse você bem eufórico hoje, mas a gente vai sair bem eufórico daqui. Eufórico porque a gente percebeu o seguinte, que o Evangelho de Jesus é para que a gente tenha vida e vida em abundância mesmo. Vida em abundância por perceber a abundância que já existe. E não uma promessa fantasiosa de uma abundância que virá. É a abundância que já está presente. É a prosperidade que já está presente. São as pessoas que já fazem parte da minha vida. É o sucesso que eu já alcancei. Não é a promessa fácil e fútil de uma vida que vem. É de uma vida que já está. Porque com Ele, como diz Paulo, não importa se é abundância ou escassez. Porque no fundo com Ele a escassez nunca existe. Nós vamos fechar os olhos, fazer uma prece que eu vou fazer. E vou pedir para que as pessoas que fazem parte tomem o seu lugar, para que a gente possa sentir a energia do ambiente. Certo, gente? Vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, razão de nossa existência, de nossas vidas, e agradecer a Ele, porque Ele é a materialização do amor de Deus em nossas vidas. Por ter vindo aqui, por excesso de amor, convivido com nossa pequenez, com nossa baixeza, para nos elevar e nos tornarmos grandes. Mestre amado, a Tua presença em nossas vidas, sentida cada vez mais, na medida em que nós vamos amadurecendo e entendendo a finalidade de Tua existência na nossa vida, sempre nos permite, Pai amado, a todo momento, Pai, perceber a importância do Cristo em nossas vidas. Que nós possamos entender que a espiritualidade amiga apenas serve o Mestre dos Mestres. Que todos nós aqui somos seus servidores e seguidores. Que todos aqui somos o que somos porque nos inspiramos em seu amor. Que estamos aqui para construir em nós as potências da alma que tu conseguiste ver em nós quando disse: sois a luz do mundo e o sal da terra. Mestre, que nós possamos ver a luz que já somos, inspirado na luz que tu és em nossa vida. Que nós possamos ser o sal que ao mesmo tempo conserva, mantém a integridade e tempera a existência. Que nós possamos voltar para nossas casas, gratos pela noite de hoje, gratos por teu amor sobre nossas vidas, gratos por tudo que nós já podemos contabilizar e entender que muitas vezes, quando sentimos dor em nossa alma, mas a alegria que vem não é porque tudo nos vai bem, a alegria que vem é pela confiança que temos em Ti,
e que tudo passará e que tudo tem um objetivo amoroso de nos fazer crescer, se desenvolver. Abençoa assim, Pai, a todos os nossos irmãos. Esse centro fisicamente tem paredes, mas acima dele nenhuma parede nos separa. Estamos aqui unidos pelo ideal cristão, que nos aproxima cada vez mais, apesar das pequenas diferenças em termos de percepção e crença. Mas que nós possamos sair daqui levando para os nossos lares esse sentimento, não de que a luz que esteja aqui chegue até lá, embora isso nós também queiramos. É saber que lá já existe muita luz pelas pessoas que vivem lá e sem elas não seríamos quem somos. Que nós possamos voltar para nossas casas, olhando para as pessoas que nós temos mágoas, mas observando que nelas funcionam, do mesmo jeito que nós queremos por Tua clemência e excesso de misericórdia, que olhe para nossas vidas tão falhas, mas olhe para o que está funcionando. Que a gratidão seja a tônica dos nossos dias, que possamos agradecer pela noite que chega, pela manhã que se desdobra no cotidiano, o trabalho que nós temos, dificuldades que nos faz crescer, e em tudo ver a graça incontida do Teu amor, que se desdobra todos os dias, como uma grande declaração de que Tu ama cada um de nós, não desiste de nenhum de nós e a todo momento zela por nosso coração. Que assim seja. A gente vai fazer o passe individual para quem está precisando. Quem não está, se vocês quiserem ter aquela frase, vão em paz que o Senhor vos acompanhe. Obrigado por terem vindo. Sejam sempre bem-vindos. Começou com a mesa girante, continua. Thank you.